Olá, bom dia, como vocês estão? Faz tempo que eu não passo por aqui, né? E eu senti recentemente agora de tocar num assunto que é muito precioso para mim, em relação a um dos sintomas, né, que a mulher acaba sentindo e vivenciando no seu dia a dia, que é o sentimento de desvalorização, que vem carregado dos estereótipos que vão sendo construídos ao longo do tempo nos relacionamentos abusivos, tanto seja social, profissional, familiar. E é um assunto muito sensível em que eu acabo até me emocionando mesmo ao longo desses anos todos trabalhando essa temática, porque como é que ele acontece? A gente considera ali que a violência psicológica permeia toda a estrutura que vai desencadeando as outras, como a física, a verbal, e dos mecanismos que essa estrutura provoca é justamente minar o pensamento, a sensação de pertencimento e de relevância que essa mulher tem nos seus espaços. E de uma certa forma, isso vem carregado de falas que constroem uma falsa crença em que a mulher começa a acreditar que ela precisa aceitar tudo, que ela não pode responder, que ela não pode se posicionar, porque senão ela não vai ser aceita em ambiente algum. Que tipo de falas são essas? É como: você não sabe fazer nada direito, você não pensa antes de falar, você não sabe se comportar, você não sabe trabalhar, ou você não sabe o que está fazendo. E isso, gente, pode acontecer em qualquer contexto, não só o familiar. Ou se estender a todo o movimento da própria mulher, porque uma vez em que ela passa a acreditar nisso, ela começa a não se posicionar em espaço algum. E por que que isso acontece? Vamos pensar que a pessoa que está praticando isso para com a outra, ela tem uma ideia ou uma falsa ideia de que só ela é responsável, faz, e que acaba que ela não tem o prazer ou o privilégio de aproveitar a vida. Como se todo mundo gozasse o prazer da vida, é uma ideia bastante complexa, estou tentando resumir, menos ela. Então, o abusador ou abusadora, seja em qualquer nível, familiar, social, profissional, acaba então construindo esses estereótipos para com a mulher, né, ou para com a vítima, que também podem ser outras situações, e que a pessoa começa a acreditar e não se posicionar. Ao não se posicionar, ela vai aceitando tudo e vai virando um mecanismo de um lugar, né, um mecanismo de defesa, inclusive não responder, e vai ocupando um lugar que é um lugar de menos importância, menos valia, de isolamento, de não pertencimento, e os seus laços ficam fragilizados. Por isso que é tão difícil sair. Pensa que a mente começa a acreditar, o corpo também, e aí vem vivendo sempre aquele ciclo repetitivo num processo de estagnação. Como é que a gente sai disso? Que eu acho que é o principal ponto que eu quero trazer aqui. A gente sai disso quando a gente entende que está acontecendo, que é grave, porque o processo de adoecimento em relação a esses sinais ao longo dos anos, eles comprometem muito a mulher, a pessoa vítima de violência, porque ela desenvolve ali ansiedade, depressão, dificuldade social, e isso vai desencadeando uma série de outras doenças. Quando a gente então propõe essa saída, é reconhecer esses sinais, reconhecer que isso acontece e começar a construção de novos laços, laços afetivos positivos, laços em que a mulher se sente valorizada, se sente pertencendo a um grupo, a um espaço, seja religioso, seja de um templo religioso, de estudo, ou de amigas, de grupos de convivência, porque ali ela vai então tendo a oportunidade de perceber que existem sim relações que têm trocas positivas, trocas de respeito, de conhecimento, de merecimento, e que faz tão bem, né? Que todas nós merecemos bons sentimentos, bons relacionamentos,
e bons lugares. Então, espero ter contribuído de alguma forma com esse vídeo aqui. É um assunto muito precioso para mim. Faço porque é o meu trabalho, mas também faço porque acredito, porque eu espero de alguma forma apoiar e ajudar outras mulheres nessa trajetória. Um beijo.